Tyler me arranja um emprego de garçom. Depois, o mesmo Tyler está colocando uma arma em minha boca e dizendo que o primeiro passo para a vida eterna é que você tem que morrer. Porém, por muito tempo, Tyler e eu fomos melhores amigos. As pessoas sempre me perguntam se conheço Tyler Durden. Com o cano da arma encostado no fundo da garganta, Tyler diz: "Nós não vamos morrer de verdade." Com a língua, posso sentir os buracos silenciadores que fizemos no cano daquela arma. A maior parte do barulho que um tiro produz é resultado da expansão dos gases. E há também o pequeno estrondo sônico que a bala causa por viajar em grande velocidade. Para criar um silenciador, você só precisa fazer buracos no cano da arma. Muitos buracos. Isso fará com que o gás escape e diminuirá a velocidade da bala para um valor menor do que a velocidade do som. Se fizer os buracos de forma errada, a arma explodirá na sua mão. Isso não é realmente morrer, Tyler diz. Seremos uma lenda, não vamos envelhecer. Empurro o cano para a bochecha com a língua e digo a Tyler que ele está pensando nos vampiros. O prédio onde estamos não vai estar mais aqui em 10 minutos. Pegue uma medida de vapor de ácido nítrico concentrado a 98% e adicione mais 3 medidas de ácido sulfúrico. Faça isso em uma banheira de gelo. Depois, adicione glicerina com um conta-gotas, uma gota de cada vez. Assim conseguirá nitroglicerina. Sei disso porque Tyler sabe disso. E assim inicia o livro que eu irei resenhar no vídeo de hoje, um livro escrito no ano de 1996, de um autor chamado Chuck Palahniuk. O livro chama-se O Clube da Luta. Olá, sejam todos bem-vindos ao Livros e etc. Eu me chamo Leonardo Lisboa e nesse vídeo de hoje eu irei resenhar mais uma leitura minha como compromissado com vocês. Todo domingo teremos vídeos aqui de resenhas, tendo como base as leituras, seja minha ou da minha esposa. Mas antes de falar sobre esse livro fantástico e surpreendente do Chuck Palahniuk, vamos aos avisos paroquiais de sempre. Se você é inscrito, ativa o sino para receber as notificações. Se não é, seja mais do que bem-vindo. Temos vídeos aqui praticamente todos os dias. Segunda, o projeto Lendo Olavo de Carvalho. Quarta, vídeos mais descontraídos junto com a minha esposa. Sábado, aulas livres. E domingo, esses vídeos de resenhas. Então, se você gostar do que você encontrar por aqui no Livros e etc., deixa seu like, comenta e compartilha para que mais pessoas possam conhecer aqui esse humilde espaço literário no YouTube. Beleza, pessoal? Então vamos lá. Sem mais delongas, vamos falar sobre esse livro. Assim, surpreendente, e é válido pontuar que o meu primeiro contato com essa obra do Clube da Luta foi com um filme lançado, se não me falha a memória, no ano de 2000, estrelado pelo Edward Norton e pelo Brad Pitt. Um filme, uma adaptação. Lendo aqui o livro, eu fui me relembrando do filme, tive a oportunidade de assistir algumas cenas depois que eu concluí a leitura, e o filme, de certa forma, é bem fidedigno à obra apresentada aqui pelo Chuck Palahniuk. E eu vou falar um pouco sobre o livro mais adiante, mas eu quero focar nessa primeira parte do vídeo em trazer a vocês a trama principal presente nesse livro. Bom, então o livro inicia-se com esses dois personagens, que é certamente o personagem principal da história, pois ele conta a história, o livro ele é narrado em primeira pessoa, e esse outro personagem chamado Tyler Durden. E logo depois, mais adiante nesse mesmo capítulo, ou melhor dizendo, nesse preâmbulo da obra escrita pelo Chuck Palahniuk, você é levado, no caso nós, leitores, somos levados a uma espécie de flashback da história até o momento inicial do livro, onde esses dois personagens são próximos, em frente a um prédio, melhor dizendo, onde eles vão explodir, derrubar, jogar esse prédio abaixo, que eu não vou dizer porque senão vou estragar a surpresa, claro, que mais uma vez, foco sempre aqui do Livros, etc., é convencê-los a adquirir a obra e ler a obra na sua totalidade. Falando isso, é óbvio, também a descrição, aqui na descrição desse vídeo você pode adquirir a sua cópia do Clube da Luta, e como agora o Livros e etc. é um parceiro da Amazon, ao adquirir a obra, o Clube da Luta, pelo link abaixo, de certa forma você está contribuindo com a manutenção aqui do nosso trabalho aqui do Livros e etc. Mas voltando, após esse primeiro capítulo, esse preâmbulo, nós, no caso dos leitores, somos convidados a conhecer a vida desse personagem, que até o momento não tem nome, e eu não quero de forma alguma revelar o nome desse personagem de forma alguma, para não estragar a surpresa de você. Mas é um sujeito que tem uma vida monótona,
uma vida pacata, uma vida miserável, porque ele sofre de uma enfermidade. Enfermidade a qual que certamente é o motor principal aqui que acaba levando os personagens a tomar decisões, os personagens principais da história, da trama, a tomar decisões não muito puritanas ou não muito corretas para se viver em sociedade. E explico melhor. O personagem principal aqui que narra a história, como eu falei, em primeira pessoa, ele sofre de um problema de insônia, ele não consegue dormir de forma alguma. Logo no início do livro, inclusive, ele tem essa cena, ele procura um médico que pede recomendação para ter um remédio para dormir e tal, porque ele fala que ele não consegue dormir. E o médico fala que não vai recomendar nada para ele, até porque as drogas não estavam, como é que eu posso dizer, não era muito recomendado, segundo a ótica aqui do médico, que ele encontra logo no início do livro, que ele fizesse essa recomendação, essa prescrição dessas drogas para que esse personagem conseguisse dormir. Até que o momento, o médico inclusive recomenda a ele, porque você não procura grupos de ajuda. Ele sai da sala do consultório médico e começa a frequentar grupos de ajuda. Por exemplo, alcoólicos anônimos, veteranos de guerra, meditação guiada, testículos, pessoas que sofreram com testículos de câncer e acabaram tendo que tirar o testículo. Enfim, ele cada dia na semana ele passa a frequentar um desses grupos de autoajuda, sendo que o personagem já estava há alguns anos sem conseguir dormir. Ao frequentar esses grupos de autoajuda os mais variados, ele começa a se entrosar com cada um desses grupos e ele passa por experiências que conseguem finalmente fazer com que ele tenha uma noite de sono, após anos sem conseguir dormir. E aí a vida do personagem, você acha, não, agora a vida do personagem vai melhorar. Eis que acontece, surge a outra personagem mais importante aqui da história, o segundo personagem aqui principal, de prenome Marla Singer, que é uma moça bem, como é que eu posso dizer? Ela chama muito a atenção pela sua caricatura, ou melhor dizendo, pela sua persona, ao ocupar esses mesmos grupos de autoajuda frequentado pelo personagem principal. E aí, a partir desse momento, quando a Marla Singer começa a frequentar esses mesmos espaços, a vida que já estava se regularizando, se normalizando do personagem principal, vira de cabeça para baixo mais uma vez. Pois agora ele não consegue mais ter a paz de espírito necessária para ele conseguir dormir. E aí, mais uma vez, tá, gente? Não quero de forma alguma dar um spoiler aqui na história, mas mais adiante há um conflito ali entre o personagem principal e essa Marla Singer. Ele puxa ela de canto após alguns meses não conseguindo mais ter o seu sono pacífico que ele havia conquistado por conta da frequência a qual ele ia para esses grupos de autoajuda, e ele a coloca contra a parede. Marla Singer, você é uma farsa, você não precisa estar aqui, você não tem nenhuma doença. E é curioso, é engraçado essa cena, porque a própria Marla Singer, mesmo sendo uma mulher, faz parte do grupo do Testículos com Câncer, né, que é um grupo, inclusive é o grupo preferido aqui do personagem principal, ele conseguiu ser mais bem recebido e conseguiu, de certa forma, conquistar uma amizade das pessoas que compõem esse grupo de autoajuda. E aí, com essa reviravolta, com esse mundo, mais uma vez, dele sendo virado de cabeça para baixo, eis que no trabalho dele lá monótono, ele trabalhava numa espécie de seguradora, um trabalho bem desgraçado, ele começa a perceber, ou melhor dizendo, ele recebe uma função, uma missão, né, do seu chefe para ir para uma outra cidade, pegar um avião, fazer um trabalho, algo parecido com isso. E eis que ele consegue finalmente dormir, depois de muito tempo, não mais conseguindo ter um sono tranquilo e pacífico. E aí surge o terceiro personagem principal aqui dessa trama do Clube da Luta, um livro fantástico, surpreendente, recomendo fortemente que vocês adquiram esse livro. O filme eu vou falar um pouquinho mais adiante, é também muito bom e bem fidedigno à obra, mas aí chega o personagem que, mais uma vez, vira o mundo do narrador principal aqui de cabeça para baixo outra vez. Personagem chamado Tyler Durden, que convida esse narrador a fazer parte de um tal do Clube da Luta. Só que aí, infelizmente, por uma questão muito criteriosa do próprio livro, o Clube da Luta tem 3 regras principais, e eu preciso aqui citá-las nominalmente. A primeira regra do Clube da Luta é que você não fala sobre o Clube da Luta. A segunda regra do Clube da Luta é que você não pode falar sobre o Clube da Luta. E a terceira regra do Clube da Luta é que não se fala sobre o Clube da Luta. E por conta disso, não vou falar mais nada a respeito desse livro, para que você tenha a curiosidade de entender e descobrir o que é o Clube da Luta. Mas aqui abro um parênteses e posso comentar um pouco sobre a obra. A obra é certamente uma crítica
a vida contemporânea, a vida moderna, que segue ditames que muitas das vezes a gente simplesmente segue como se fossem ovelhinhas rumo ao abate. O livro é também certamente uma crítica ao sistema capitalista de produção, ao consumismo norte-americano desenfreado, e o Chuck Palahniuk consegue colocar aqui na sua obra certamente essa visão negativa da sociedade norte-americana. E, falando, claro, um pouquinho do filme, o filme foi lançado no ano de 2000, ou seja, 4 anos depois do filme. Assim, eu não lembro, eu nasci em 89, então tinha, sei lá, 11 anos nessa época, mas dando uma pesquisada a respeito das críticas a respeito do filme, o filme fez um sucesso muito grande e muito relevante na sociedade norte-americana e no mundo como um todo, pois alçou ao estrelato Chuck Palahniuk, inclusive as pessoas passaram a criar clubes da luta em alguns outros lugares, e criar de fato o Clube da Luta. Só que, como acabei de falar a vocês, as 3 primeiras regras do Clube da Luta é que eu não posso falar sobre o Clube da Luta. Mas fica aqui mais uma vez a recomendação. Lembrando, o link do livro na Amazon está aqui na descrição, caso vocês tenham interesse. Recomendo, claro, mais uma vez, assistir o filme depois, mas aqui é válido fazer uma pontuação aqui que eu não posso deixar de comentar isso. O filme ele é censura 18 anos. A obra também, assim, tem alguns momentos na obra aqui que são bem pesados, bem densos, conotação sexual, drogas, violência exacerbada, e o filme, de certa forma, consegue transmitir isso também, mais uma vez, de forma bem fidedigna. Por conta disso, a censura do filme é 18 anos. Então, quero deixar isso aqui bem claro a todos vocês que me assistem, caso você seja um adolescente, só assistir esse filme, de preferência acompanhado dos seus pais. Ou melhor, nem assistir, afinal de contas, a censura do filme é 18 anos. Mas o livro não, eu acho que o livro 16, 17 anos é possível assim que você leia e não tem problema algum, pelo menos acredito eu. E assim, eu vou concluindo aqui esse nosso vídeo de resenha nesse domingo, hoje pela manhã. Espero que vocês tenham gostado. Por favor, se gostou, deixa seu like, comenta, compartilha, espalhe o vídeo para que mais pessoas possam conhecer aqui os livros e etc. Só lembrando, infelizmente, não posso falar sobre o Clube da Luta. A regra é clara, não se fala sobre o Clube da Luta, mas tenho certeza que é algo fantástico e que, de certa forma, o Chuck Palahniuk colocou aqui na sua obra para criticar, para questionar o modo de produção, ou a vida, melhor dizendo, a vida pacata, a vida monótona, aquela vida monótona, aquela vida que muitas pessoas vivem sem saber, sem ter um propósito de vida em si. O Clube da Luta vem entregar a esses 3 personagens, o narrador, o Tyler Durden e a Marla Singer, certamente ressignificar a vida deles. Claro que o livro termina de uma forma bem tragicômica, por que não dizer dessa forma, mas isso é uma conversa para um outro dia, e claro, caso você já tenha lido, por favor, comente aqui o que é que você achou da obra, se você já assistiu o filme, se você já conhecia o filme, que aí a gente pode trocar figurinhas aqui no espaço dos comentários. Por esse vídeo é só, agradeço a atenção e a audiência de todos vocês, nos vemos nos próximos vídeos, se Deus assim nos permitir. Até a próxima, tchau, tchau, pessoal.